Fala galera, beleza aí ó? Vamos fazer mais um vídeo. Falei para vocês que vou tentar manter uma frequência, né, de vídeo. Vamos ver se a gente, vamos lá. Então a galera que puder ajudar aí, de compartilhar o vídeo, de mostrar para os amigos aí, pedir a galera para dar uma moral. Tamo aí, tal de like, né, esse negócio aí, e vamos que vamos. Beleza? Então vamos tentar fazer aí um vídeo aí. Vamos falar sobre um assunto que está agora no momento, que é a muda, né? E vamos falar sobre nutrição na muda, beleza? Então, para poder a gente falar de muda, a gente primeiramente tem que entender, cara, o seguinte: as penas talvez seja uma das coisas mais importantes, cara, numa ave, porque ela tem ali aquela função básica, cara, de aquecer, né, de ajudar na termorregulação da ave, mas na verdade ela tem outras funções, principalmente da ave na natureza, que é de escapar de predador, enfim, cara. O passarinho ele demanda muito das penas. Então, o efeito do sol, o efeito da falta de sol, cara, que causa geralmente fungos, piolho, questão de reprodução, todo o período, cara, que o animal tem entre uma muda e outra, essas penas vão se desgastando. E o próprio organismo da ave, ele sabe a necessidade da ave trocar essas penas por uma pena nova. Então é por isso, cara, que a ave tem que fazer a muda, correto? A ave tem que trocar, substituir a pena velha pela pena nova. E existe dois tipos de muda. Existe a muda básica, né? Que é a muda básica, que é a muda anual, que é feito onde se troca todas as penas da ave, todas as penas da ave são trocadas nessa muda, e existe a muda de repasse, que são aquelas mudas que o animal às vezes faz em determinados locais do corpo e não necessariamente ele vai cair para uma muda realmente básica que vai cair tudo, correto? Então, geralmente essas mudas que não são as básicas, são as mudas de repasse, elas podem muito ocorrer por questão de má alimentação, má nutrição deficiente, pode ocorrer por conta de estresse, e essa muda não é interessante, beleza? Falar mais um negócio aqui, galera, antes que eu esqueça. O objetivo desse canal não é ser professor de ninguém, não é querer mostrar uma verdade absoluta, não, beleza? É dicas. A gente que já cria há muito tempo, tem vários amigos aí que criam há muito tempo e tem, de certa forma, algum conhecimento de vivência, correto? Tem algum conhecimento de vivência e a gente está querendo passar isso para os amigos. Na verdade, a função mesmo aqui, no meu entender, é ajudar os amigos que estão iniciando, mas não que não tenha nada aqui que possa ajudar uma pessoa que já está mexendo há mais tempo, correto? Mas então é isso que eu queria falar, para poder as pessoas não acharem que o cara está querendo ser professor. Nada a ver, beleza, galera? É só mesmo com o intuito de ajudar. Então, quando o animal ele acaba essa muda de pena, que começa geralmente após o período reprodutivo do passeriforme hoje, ele está entre setembro a janeiro, mas é óbvio que isso aí depende de criador para criador. Tem criador que começa em novembro, tem criador que começa em dezembro e às vezes estende até em abril, correto? Nessa época agora nós estamos em abril, ainda deve ter gente aí reproduzindo, mas de uma forma geral, o período reprodutivo da ave, do passeriforme, é de setembro a janeiro, beleza? Geralmente, junto com essa muda de pena, o animal ele também faz a muda de bico, entendeu? Muda de bico, cara, que às vezes a pessoa, geralmente o pessoal mais que está começando, acha que o passarinho vai trocar o bico. Não tem nada a ver. A ave ele tem o bico, ele tem um revestimento que é latinoso, e esse revestimento que é latinoso ele vai gastando, correto? Vai escamando. E conforme isso vai acontecendo, da mesma forma que a pena, o organismo sabe que tem que ser substituído por um revestimento novo, correto? Geralmente as partes do bico, aqui é o bico do pássaro, geralmente as partes que mais são afetadas por essa muda de bico, né, esse processo, é a mandíbula superior, a mandíbula inferior e a faca, né? Que no caso a faca é onde o animal quebra as sementes, correto? Se você for pegar as aves hoje e ver a classificação delas, geralmente se dá por conta da alimentação, a questão do formato do bico, entendeu? Então vamos lá assim, ó, o curió, pelo formato côncavo do bico dele, ele é considerado um animal granívoro, correto?
E aí o animal que tem um bico um pouquinho mais longo ali, sabiá, tranca-ferro, é onívoro. Então eles são classificados por conta do formato do bico. E o curió é granívoro. O curió ele tem na natureza como principal fonte de alimentação semente. Aí entra toda uma questão daquela discussão entre semente e estrusada, qual é melhor, porque muitos se falam que essa questão de muda de bico se dá por conta da dureza da semente, que vai fazendo esse processo da escamação do bico ser mais rápido. E de certa forma não é uma mentira, entendeu? Eu sei que esse assunto é polêmico, cara, mas o pessoal fala, mas o curió ele é granívoro, ele se alimenta de grãos. Sim, mas o curió ele se alimenta de grãos in natura, grãos verdes, macios. Se você for na natureza, você não vai ver o curió comendo grão seco, você vai ver ele comendo grão verde, tiririca, semente de braquiária, de um monte de tipo de capim, que é o que o animal vai se alimentar. Então aquilo ali, de certa forma, não vai fazer um desgaste no bico do animal, entendeu? Então hoje, por conta dessa alimentação que a gente dá para os animais, de sementes duras, faz sim com que o processo seja mais doloroso, porque na verdade o animal, quando ele está na muda de bico, ele fica com aquilo ali magoado, né? Então ele evita, você pode ver que na época da muda, o fluxo de alimentação, de atividade do passarinho na gaiola diminui muito, cara. Não é só o canto, não é que ele só para de cantar, não, ele diminui a alimentação, ele fica mais quietinho. Por quê? O animal, principalmente na natureza, ele conhece as épocas do ano. E ele sabe quais são as épocas do ano onde ele tem que guardar mais energia, correto? Onde ele tem que guardar mais energia, onde ele vai depois gastar essa energia. E na gaiola ele não tem como fazer isso. Então, na verdade, essa função é nossa, correto? Então, assim, eu particularmente, chegando agora no assunto da nutrição, eu sou de contra essa ideia de que o passarinho na muda tem que fazer dieta, cara. Isso aí para mim não existe. Época de muda é a época que você tem que deixar o animal mais confortável possível, onde você tem que oferecer mais alimentos macios possíveis. Nessa época agora é a época que eu mais dou moral para os passarinhos, cara. Até mesmo do que na época de reprodução. Essa época agora eu boto milho todo dia, eu boto pepino japonês todo dia, eu boto semente de painço alemão, cara, que é aquele painço branco, o grandãozão. Aquele painço é o mais macio que existe, cara. Então você pode ver, bota aquele que você vê que o bicho vai arregaçar, cara. Vai arregaçar o painço alemão. Ele é bem macio, é show de bola. Então assim, nessa época eu boto bastante farinhada, cara. Eu não tô nem aí se o passarinho vai engordar, irmão. Por esse processo, esse ano, eu soltei os passarinhos tudo num viveiro, coisa que eu nunca fiz. Eu nunca tinha soltado em viveiro, sempre deixei eles fazer a muda na gaiola. E esse ano eu botei num viveiro. Mas para que eu botei no viveiro? Não tem nada a ver com questão de emagrecimento ou não. Eu botei por conta do animal conseguir mexer as articulações de asa, de perna. Botei vários galhos de espessuras diferentes para poder o animal mexer com a articulação, mexer com questão de voo, coisas que ele não faz na gaiola, principalmente nos períodos de reprodução, período pré-reprodução, isso não existe. Então você vê que hoje os animais, cara, eles não têm tanta saúde, cara. Se você analisar, isso não é só genético. Que a galera fala assim, não, mas a falta de saúde dos passarinhos é por conta de consanguinidade, genética. Beleza, eu concordo que seja também. Mas a questão também da falta de condição para o animal, isso aí também é muito, cara. Porque você não pode pegar um animal, cara, que tem várias necessidades ao longo do ano, em cada época do ano ele tem uma necessidade, e você manter ele tendo uma necessidade única o ano inteiro, correto? Então você tem sim, eu tenho essa visão agora, eu já tive essa vontade de soltar em viveiro, cara, mas antes eu não tinha questão de espaço físico, depois a questão de medo de soltar os bichos e como soltar. Depois eu vou fazer um vídeo da soltura, cara, como é que funciona a soltura, qual é a melhor forma de soltar.
Isso eu vou ensinar vocês porque eu me ferrei e vou ensinar vocês a forma correta de soltar um animal no viveiro depois, beleza? Então, voltando ao assunto, o meu amigo Roberto Dias, até mandar um abraço aí pro Roberto, um parceirão, irmão, cara, incentivador, uma gratidão eterna aí que eu tenho por ele. Ele veio me perguntar, ele mora no sul, e ele veio me perguntar, pô Paulo, o que você acha em relação à farinhada nessa época de muda? Eu falei, cara, arregaça, pode botar a farinhada à vontade, não se importa com o passarinho engordar, muito pelo contrário, o animal nessa época ele tem que acumular energia, cara, ele tem que acumular energia, ele tem que comer alimentos macios, ele tem que ter um conforto nutricional, entendeu? A palavra é essa, um conforto nutricional. Eu não vou botar o passarinho na muda, na época de muda, com o bico escamando para comer semente dura. Eu não vou fazer isso, cara. Tá entendendo? Muito pelo contrário, eu vou deixar ele comer o que ele quiser de alimento macio. E uma outra coisa que eu vou falar aqui para vocês aqui a respeito do pepino japonês, ou até mesmo o pepino normal. Eu prefiro o pepino japonês. Se vocês verem, cara, o pepino japonês, ele tem tipo uma gosminha, aquilo ele tem um nome, cara. Depois eu vou pegar o nome para falar para vocês, que de cabeça agora assim eu não lembro não. Mas aqui, aquela gosminha ali do pepino, cara, ela tem uma função show de bola de lubrificar o bico do animal, principalmente a faca, que é onde o animal faz ali o descasque das sementes. Então, quando você lubrifica o bico do animal que está escamando, você automaticamente dá um conforto a ele. Por isso que o pessoal usava muito cânhamo, cara, porque o cânhamo ele é uma semente muito gordurosa e é oleosa, e aí faz com que esse óleo da semente, né, faça a lubrificação do bico. Então, eu indico para a rapaziada aí o pepino japonês, podem dar à vontade, cara, todos os dias pode dar, eles gostam com força, beleza? Então, tá aí essa dica aí de lubrificar o bico dos animais. A principal... A nutrição do passarinho, cara, que no caso é a alimentação, a metabolização e a excreção, correto? Então, na verdade, esses três processos é o processo completo e é o de importância todos eles, porque o animal ele tem que conseguir se alimentar bem, ele tem que conseguir metabolizar bem para poder a metabolização fazer o organismo adquirir as vitaminas e as proteínas e gordura, tudo que o animal necessita, e a excreção é para poder o animal botar para fora tudo aquilo ali que para ele não foi aproveitado pelo organismo, correto? Então assim, hoje se você pegar na alimentação, a gente tem água, minerais, proteínas, gorduras, carboidratos, tudo isso, essas são as principais, cara, é de suma importância todas essas. A gordura tem o seu papel na nutrição, o carboidrato tem o seu papel, a proteína tem o seu papel, e a gente tem que parar com essa mania, cara, de achar que época de muda é época de fazer o passarinho emagrecer. Então a minha dica hoje tá em cima disso, cara. Na época da muda, a ave precisa de um conforto nutricional. Você precisa ajudar a ave a passar por esse processo, cara. Esse processo, ele geralmente dura ali uns 3 meses, a muda de pena, a muda de bico, essa troca daquela atização, ela geralmente dura umas 3 semanas, correto? Então, o Roberto veio perguntar de questão de farinhada. Ele perguntou qual a melhor farinhada que ele poderia usar nessa época, como ele é da região sul, eu indiquei a Sedé para ele. A Sedé é muito gordurosa, cara. Eu particularmente aqui no sudeste, eu não gosto de usar a Sedé por conta de que aqui é muito quente, então aquilo ali acaba atrapalhando, fazendo o animal engordar muito, principalmente no período de reprodução. Que eu já não, aí que tá, no período de reprodução, a ave não pode estar gorda, principalmente as fêmeas, nem o macho, que o macho você vai ter problema de infertilidade, você vai ter vários problemas com o passarinho, e com a fêmea a mesma coisa, ovo virado. Na época da reprodução, os passarinhos têm que estar em forma, mas na época da muda você não precisa se importar com isso, beleza, rapaziada? Então tá aí uma dica aí do amigo, vamos que vamos, um forte abraço aí, galera, um abraço, fui!